Muito bom Bom dia, dia, Luís. Lara. Bom dia, Sandra. Então, acho que nós não tínhamos ainda o gosto de nos conhecermos. Não, é verdade, É ainda a não primeira, é a tínhamos. primeira vez. Se calhar começamos por nos apresentar. Quer começar a Lara ou quer que seja eu? Como é que... O Luís, acho que Ah, bem, então começo eu. Bom, então é assim, eu, em termos de formação, que parece ter sido já, como há pouco falávamos noutra vida, tenho uma formação inicial em Biologia. Depois, mais tarde, acabei por seguir a parte de bioquímica e fisiologia vegetal. Depois aconteceu uma coisa interessante, isto em meados dos anos 90, era frequente mandar vir, encomendar livros em inglês, e há uma altura em que vem um livro errado. Vem um livro errado, eu achei aquilo assim uma coisa demasiado incomodativa, o facto de ver o livro errado, só que o livro era sobre etnobotânica e botânica económica. Eu depois apercebi-me que, afinal, aquelas áreas que eu gostava e que nunca tinha encontrado nada nessas áreas, eram áreas que também andavam por aí, quer dizer, já há muito tempo. E depois acabei por direcionar as minhas atividades para exatamente para isso, para etnobotânica, para o estudo do uso cultural de plantas pelos seres humanos. E pronto, desde aí nunca mais deixei isto em finais dos anos 90, depois acabei por seguir essa área, doutorei-me nessa área, e como tinha aquele espírito de colecionador desde criança, fui colecionando objetos feitos a partir de plantas. E só que depois tê-los assim em casa ou no armário também não é assim particularmente interessante. Não, acho que era mais interessante usá-los para atividades públicas. Pois achei que se devia fazer um pequeno museu em Beja, em que nós vamos mudando, portanto, com exposições temporárias, vamos apresentando diferentes áreas desse estudo, desse estudo entre as plantas e as pessoas, a etnobotânica. E tem sido aí, nessa área que eu tenho, e relativa ao museu, sempre que tenho passado os últimos 24 anos da minha vida. Agora, hum, e a Lara, o que é que... eu sou do interior da Covilhã, sou serrana, sou curiosa e fui estudar para Lisboa arquitetura. E apaixonei-me, trabalhei mais de 10 anos em arquitetura, tive a sorte de poder construir muito, desenhar muito. E depois, em 2011, aconteceu algo que mudou radicalmente a minha vida, que foi uma primeira edição do Festival de Arte Urbana UB, na Covilhã, e que isto despoltou uma reviravolta na minha vida profissional, porque realmente se existia esta curiosidade pelo que é a criação em espaço público, eu percebi realmente que isto era um caminho que me interessava, que era aquilo que eu gostava em arquitetura, a questão da valorização do espaço público, do melhoramento da vida das pessoas. Isto tinha tudo a ver, e era uma ferramenta muito mais rápida para mim de utilizar do que a arquitetura. E desde então fundei a Mistaker Maker, é uma plataforma de intervenção artística, principalmente em espaço público, o espaço para mim mais democrático de atuação e de reconstrução de cidadania e tantas outras coisas, e que a grande parte dos nossos projetos, ou tentamos que sejam todos muito direcionados para aí, tem esta questão da valorização dos territórios, das comunidades, sejam territórios, seja um bairro, seja uma rua, seja uma região. É um bocadinho isto que eu hoje faço, dito de forma muito, muito, muito resumida, que na verdade depois isto tem N caminhos possíveis e imaginários daquilo que nós fazemos. E no que concerne à questão da acessibilidade e da acesso à cultura, quando é que a Lara começou a Um, ter mais atenção a estas questões, em termos, mesmo até à sua ligação ao acesso à cultura? Eu, na verdade, eu acho que ontem estava a pensar nesta questão que a Maria Vlachou nos deixou para dialogarmos e o facto de eu ser do interior e de ter crescido com muitas limitações de acesso à cultura, numa região onde não havia assim tanta produção cultural e usufruto cultural, hum, sempre senti isto. Obviamente eu quando fui viver para Lisboa, de repente abriram-se 1000 possibilidades
E portanto o facto de eu também privilegiar sempre o trabalhar no interior, que é algo que a mim, ou em áreas de baixa densidade, não necessariamente no interior, é algo que a mim me apaixona porque eu cresci desta forma, limitada, e portanto haver muitos livros, muita televisão, muito sedente, também daí a parte da curiosidade, e tento realmente que outras regiões muito semelhantes às que eu cresci, dar mais possibilidade das pessoas usufruírem da arte. Depois existe aqui mais outras coisas, a questão de certa forma, eu acho que isto pode parecer muito estranho dizer isto, mas o facto de eu ser do interior e de viver numa determinada condição quase que faz de mim também uma minoria quando nós estamos noutro território, não é? E então tive sempre esta uma ligação muito grande a maiorias, adoro trabalhar em bairros sociais e para tentar sempre lá estar, melhorar e valorizar o que é deles e que eles se valorizem a eles. E depois tinha a parte da acessibilidade física, eu sou arquiteta, portanto, que como disse, tive a sorte de poder construir muito, desenhar muito, chatear muito com os regulamentos que não encaixam uns nos outros, no que diz respeito à lei e depois à lei das acessibilidades. Tenho aquele olhar também muito atento à questão de tudo o que é a parte da acessibilidade física e depois veio tudo o resto, acho que foi de uma forma muito natural que acabou por vir tudo o resto. A minha curiosidade é o Luís, como é que chegou à parte da acessibilidade que não tem nada a ver com a sua área? À partida, à partida. Sim, mas acaba por ter, sabe? Que é assim, inicialmente as minhas questões de acessibilidade eram mais questões de acessibilidade físicas, não ter essa preocupação. E isto também tem sempre uma raiz freudiana, quer dizer, a nossa infância, como lá há pouco falava, a nossa infância, e eu, pronto, acabei por viver sempre também com pessoas que tinham dificuldade em termos de acesso físico, pessoas que estavam invisuais, e achei sempre que, pronto, que isso tinha que ser algo que se tinha que ultrapassar, e tinha que se ultrapassar não apenas como um desiderato, mas como algo ativo, não é? Porque uma coisa são os princípios, são sempre interessantes para tornar os locais mais acessíveis, mas depois é o que é que se pode fazer para tornar de facto esses locais acessíveis. E a minha primeira, digamos assim, as minhas primeiras meus contactos com a Acesso Cultura foram até prévios, foi com um grupo que existia antes, da Acesso Cultura, o GAM. E depois, isto passar-se-á talvez há uns 18 anos, talvez 15. E até foi um dos colaboradores que estava no museu que me chamou a atenção que havia esse grupo do GAM. Pois, entretanto, nós fizemos algumas atividades relativas a questões de acessibilidade, por exemplo, para invisuais, fizemos exposições que eram para todos, mas que tinham também essa possibilidade de se poder tocar nos objetos e se poder, com legendas em braille, fizemos catálogos em braille para o museu, e, e, e foi assim que entrei mais formalmente nesta área. Depois, quando a Acesso Cultura foi fundada, a Maria lançou-me o repto se queria fazer parte dos sócios fundadores e eu fiquei muito honrado com o convite, mas estes temas a mim pareceram-me sempre naturais, ou seja, eu achei sempre que era uma preocupação natural, era algo que tinha que se fazer mesmo, que tinha que sair do campo teórico para aplicar na prática. Depois, mais tarde, comecei a ter uma atenção maior à acessibilidade menos perceptível, ou seja, aos textos que se colocam nos museus, ao facto de haver necessidade de todos eles serem significativos, ou tentarem ser significativos para um leque maior de pessoas, a tentar não, digamos assim, não ofender, entre aspas, o visitante com linguagem demasiado técnica. Em tudo isso, todas essas questões eu fui percepcionando também através da Acesso Cultura. Fui percebendo que se calhar não era só questão física, mas havia outras. E grupos, às vezes, socioeconómicos que estão mais excluídos, porque não há uma exclusão formal, mas na prática há uma exclusão. E essas questões eu fui
fui meditando sobre elas e fui tentando que nas atividades que nós fazemos no museu, elas estivessem sempre presentes, que nós tivéssemos sempre uma reflexão sobre essa questão. E depois também sabe, como a Lara sabe, e vive no interior, eu também vivo no interior, portanto sei como é as questões da interioridade e sei como é as questões de haver uma baixa densidade populacional e de haver uma população crescentemente envelhecida, e tudo isso são questões que eu presencio no meu cotidiano, porque eu vivo na região de Beja. Sim. Eu sei que a Lara fez uma série de trabalhos com população mais idosa, não foi? Sim. Sim, foi um também, lá está, foi uma das coisas que também aconteceram naquele outubro de 2011 que me fez realmente mudar um bocadinho a minha vida, foi o de, mesmo a Covilhã sendo uma cidade universitária, quem acompanhou mais essa ação, essa primeira ação do UL, foram os mais idosos, e não era uma questão de disponibilidade de tempo, até porque eu acho que os idosos não têm assim tanta disponibilidade de tempo, porque têm agendas complicadas, mas era o interesse que eles demonstravam. E depois fui passando por outras cidades, até se calhar algumas bastante mais urbanas, e densas, e isto também se ia repetindo. E uma vez em conversa com um amigo meu num café, ele propôs-me esta ideia de fazermos um workshop. E assim aconteceu, em 15 dias montámos aquilo e eu gostei tanto, foi tão impactante o resultado, a transformação que todos nós pudemos acompanhar em meras horas, que eu assumi que tinha que dar continuidade ao projeto, e já lá vão também 10 anos, como a Acesso Cultura, que é uma coisa que me toca muito, porque também me faz viajar muito pelo nosso país, depois também me faz viajar muito pelo exterior e poder comparar o nível de cuidado e de tratamento que é dado cá e que é dado lá, e também comparar muito do que acontece no nosso país e de constatar que a realidade é assustadora, e cada vez mais, porque Portugal está a envelhecer muito rapidamente, e lá está, é mais uma minoria que na verdade está-se a tornar uma maioria no nosso país, e que ainda hoje é dado muito pouco cuidado, e daí todas estas questões do acesso social, então aos idosos, que lhes é negado qualquer tipo de atividade cultural, muitas vezes se limita aos chás dançantes e ao passeio a Fátima e pouco mais. E depois eu com o Lata 65 eu comprovo que isto que é possível realmente este tipo de projetos. Há outros no nosso país e muitos têm aparecido e outros infelizmente também têm desaparecido, mas é possível, e é quase uma missão de mostrar que este também é um caminho que tem que ser feito no nosso país. E como é que vês o percurso da Acesso Cultura nos últimos 10 anos? Eu cruzei-me com a Acesso Cultura, acho que logo aos 10 anos, na verdade, porque foi quando nós estávamos, creio eu, e agora não tenho bem presente, mas foi quando, acho eu, quando lançaram a primeira edição do Prémio Acesso Cultura, nós concorremos aqui com o Festival da Covilhã, com o UL, porque isto de colocar também arte no espaço público e tentar, obviamente, o meu entendimento e da equipa, no que diz respeito à acessibilidade, era muito limitado, e que, na verdade, a Acesso Cultura tem contribuído para um alargamento gigantesco do que é a nossa noção. Eu tenho acompanhado mesmo muito o trabalho da Acesso Cultura, eu quase que diria que eu sou sócia há muito pouco tempo, na verdade, e quase foi uma lembrança, mas porquê que eu ainda não sou sócia da Acesso Cultura quando eu já usufruo tanto e sigo tanto o trabalho deles? E já tenho N formações feitas e havia aquela coisa mas porque é que eu ainda não pertenço à Acesso Cultura e não sou realmente sócia? Isso aconteceu não há muito tempo, já há 2 ou 3 anos, que não é muito, e é um trabalho que eu defendo, é de extrema importância o papel da Acesso Cultura no nosso país, deste trabalho não só reforçar a importância da acessibilidade a todas as suas dimensões, mas também lutar para que a lei seja feita, porque as leis existem, mas depois não são colocadas na prática, que é um grande problema do nosso país.
mas é um papel muito ativo e em muitos projetos, inclusivamente quando nós trabalhamos nestes territórios, incluímos atividades, formações de acesso à cultura para levarmos este tipo de formação a mais gente, porque eu acho que é essencial, se nós queremos realmente ser uma sociedade sustentável, empática e tudo mais, nós temos que realmente, nem que seja só ter meras noções, já é ótimo. E o Luís é sócio fundador, Sim, eu acho que sim, que a Acesso Cultura é um fórum especial e é um fórum único para tratar destes temas. Acho que a Acesso Cultura faz aquele trabalho que há pouco referimos, que é passar da teoria para a prática, passar dos Exatamente. bons princípios para as boas práticas. E acho que nesse aspecto é uma associação única no nosso país, um interlocutor muito válido para todas estas questões. É verdade. Sim, e eu achei, como há pouco nós temos feito algumas atividades também da Acesso Cultura em Beja, este ano também vamos fazer em termos durante a semana da Acesso Cultura, e para poder, olha, tornar o acervo do museu mais acessível, que normalmente não é, e pronto, e tem sido assim, de facto, um trabalho muito meritório o que esta associação tem feito. Bom, acho que nós E estamos. longa vida, Diga? longa vida à acesso cultura Sim, e longa vida à acesso à cultura, sim, com mais visibilidade. sim, 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 acho que sim, exatamente. Luís, Bom, olha, foi muito gosto conversar consigo, estar o aqui gosto foi também todo meu. com a Sandra, também que está Exatamente. aqui Muito a obrigada. tornar acessível a nossa conversa em termos de linguagem gestual. Muito obrigado, muito Muito gosto, obrigada a e até todos, uma aos próxima dois. oportunidade. Obrigada. Beijinhos, até à próxima. Exato, obrigado.